Olá, seja bem-vindo ao dia 294 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando juntos para ler a Bíblia toda em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda com que mais pessoas possam conhecer o caminho da verdade que conduz à vida eterna, que é as Sagradas Escrituras. Hoje a nossa leitura estará em 2 Reis, no capítulo 2. Nós iremos a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Iremos ao Daniel, no capítulo 6. E finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 112 e Salmo 113. Aqui em 2 Reis, no capítulo 2, nós vamos ler que Elias ele é levado aos céus, e também a purificação da água e o castigo dos zombadores. Vamos fazer a leitura dessas Sagradas Escrituras? Diz assim, 2 Reis, capítulo 2. Quando o Senhor levou Elias ao céu num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. E em Betel os discípulos dos profetas falaram com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? E respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas falaram com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não fale nisso. Em seguida, Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor, por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram junto. 50 discípulos dos profetas os acompanharam, ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas. E as águas dividiram, e os dois atravessaram o chão em seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado pelos cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: O espírito profeta de Elias repousou sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixe-os sair à procura do teu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: Não mandem ninguém. Mas eles insistiram até e, constrangido, consentiu: Podem mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram a Eliseu, que tinha ficado em Jericó, ele lhes falou: Não disse a vocês que não fossem? Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas as águas não é boa e a terra é improdutiva. E ele disse: Ponha sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal e ali disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei essa água. Não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: Suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles, o amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos.
De Betel, prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Vamos agora à leitura do Novo Testamento? A leitura do Novo Testamento hoje nós faremos em 2 Tessalonicenses, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônicas, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo vai falar no homem do pecado e ele também vai fazer uma exortação para que eles pudessem perseverar nas coisas de Deus. Vamos a essa leitura de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembre de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem que estão detendo para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que essa seja afastada, aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça para que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe enviará um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer da viva voz, quer da nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Vamos agora a uma leitura bastante conhecida, que está lá em Daniel, no capítulo 6, onde essa leitura muito conhecida é Daniel na cova dos leões. Muito é pregado, muito é dito sobre Daniel nas covas dos leões, e hoje nós teremos essa rica oportunidade de acompanharmos essa leitura. Vamos à leitura? Daniel, capítulo 6. Dário achou por bem nomear 120 sápatras para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, não era negligente. E finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Rei Dário, vive para sempre. Os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, rei, será tirado na cova dos leões. Agora, rei, emite o decreto e assine-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém,
e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas. Não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, ele fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei selou com o seu anel selo, e os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império e os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está em Salmo. Nós faremos a leitura de Salmo 112 e Salmo 113. São 2 salmos que eles dão louvores ao nosso Deus. Salmos de cânticos de alegria e que exalta ao nome do Senhor. Vamos a essas leituras? Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada, de homens íntegros. Grandes riquezas há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Salmo 113. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louve o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como nosso Deus, o Senhor Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, faz-lo sentado com os príncipes e com os
príncipes do seu povo, dá lar a estéril, e dela faz uma mãe feliz de filhos. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa vitória que nós temos em confiança na palavra e no poder de Deus. Agradeço pela tua companhia. Se Deus nos permitir, retornemos amanhã com mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá.